Olá! Vocês já pararam para pensar como é que bactéria se alimenta? Imagine aquela bactéria no seu intestino, a bactéria da sua pele, a bactéria nos pulmões lhe causando doença, a bactéria presente na água. Enfim, como bactéria se alimenta? Vamos aprender hoje. Se inscrevam no canal, curta o vídeo. Vamos lá. Galera, olha só. Primeiro, as bactérias, de modo geral, têm uma forma de nutrição muito variada. Então, essa forma de nutrição vai desde processos autótrofos até processos heterótrofos, dependendo do tipo de bactéria. Isso que nós vamos ver a partir de agora. Então, bactérias autótrofas, com certeza é um termo que seu professor utiliza desde muito tempo. Você ouve falar aos seres autótrofos, seres heterótrofos. E isso até agora não entrou na sua cabeça ainda. O que é isso? O que é autótrofo? O que é heterótrofo? Você vai aprender agora e não vai esquecer mais. Por quê? Olha só, o termo auto significa si mesmo. Autobiografia, a escrita da sua própria vida. Então, o termo auto significa si mesmo, si próprio. Trofia significa energia. Ou seja, são seres que produzem sua própria energia. Anote isso aí, que é uma informação importantíssima para você. Anote. Vamos lá. Dê pause no vídeo e anote esse conceito. Seres autótrofos. Seres que produzem a própria energia. Bote entre parênteses, glicose. Pois bem, também existem as bactérias heterótrofas. O termo hetero significa diferente. Trofia, nós já vimos, energia. Então, são seres que não produzem a própria energia, ou seja, ela precisa pegar energia de algum lugar. Tem que pegar essa energia do ambiente onde ela esteja, se alimentando de alguma forma. E esse alimento, qual é o principal? Glicose. Vamos lá, então, tá aí a diferença entre seres autótrofos e seres heterótrofos, para você não esquecer nunca mais. Quais seriam as bactérias, então, autótrofas? Quais são os mecanismos, então, de produção de glicose por essas bactérias? Pegando o primeiro exemplo aqui das cianobactérias. Cianobactérias são bactérias bem antigas. Acredita-se que foram as primeiras bactérias a liberarem oxigênio para a atmosfera, que permitiram depois aos seres que fizessem respiração pudessem surgir aqui no planeta. Então, primeiro processo autotrófico de produção de energia pelas bactérias, fotossíntese. Fotossíntese é um termo também que você vê bastante. Foto significa luz, síntese significa produção, ou seja, produção de composto orgânico, que é a glicose, na presença da luz. Pronto, matou a charada. Com liberação de quê para a atmosfera? Gás oxigênio. Perfeito. Então, primeiro processo, fotossíntese. Um outro processo autotrófico que as bactérias fazem, aqui nós temos o exemplo das nitrosomonas, é o processo de quimiossíntese. Repare que agora eu não tenho foto, eu tenho químio. Se eu tenho foto, não tenho foto e tenho químio, significa que esses seres vão produzir energia sem necessitar da luz. Vão produzir glicose sem precisar da luz, como as nitrosomonas fazem. Então, essas bactérias vão aproveitar compostos inorgânicos presentes no ambiente, juntar com o oxigênio do ambiente para que haja a produção de um outro composto, e a partir desse outro composto é que vai ter a produção da glicose. Então, ocorrem duas etapas da quimiossíntese. Fechou aí. Os processos heterótrofos de produção de energia nas bactérias. Aqui é que tem o grande X da questão. Ou seja, aqui não há produção de glicose. Aqui há necessidade de glicose. Ou seja, para que essas bactérias possam continuar sobrevivendo, ela tem que ter obrigatoriamente, no ambiente onde ela esteja,
glicose, que é a fonte energética, a energia para as bactérias, para elas poderem se reproduzir, poderem sobreviver no local. Então, esse processo, essas bactérias heterótrofas, elas vão fazer dois processos aí para produzir energia para elas, produzir ATP, poder sobreviver. Então, o que seria isso? Como seria esse processo? A respiração aeróbica, e aí o nome aero significa com ar, com oxigênio, e um processo sem oxigênio, que é a fermentação, que aí pode ser de dois tipos, fermentação lática ou fermentação acética. Temos aqui o exemplo da salmonela, por exemplo, bactéria que pode ser uma importante causadora de infecção intestinal, por exemplo. Mas vamos lá. Então, as bactérias aeróbicas, ou seja, as que vão necessitar do oxigênio obrigatoriamente para viver. Exemplo, Pseudomonas. Esse SP aqui significa que pode ser de qualquer espécie. Então, de Pseudomonas no caso. Então, elas precisam obrigatoriamente do oxigênio. Sem oxigênio, elas acabam morrendo. Ou seja, necessita do oxigênio o tempo todo. Já as bactérias anaeróbicas, você aprende lá com sua prova de português, que A é negação. Então, aero, ar, ou seja, são aquelas que sobrevivem na ausência do ar. Ar, entenda, oxigênio. Ou seja, fazem fermentação. Essa fermentação é importantíssima para diversos processos aí que o ser humano utiliza, como produção de iogurte, produção de vinagre e tantos outros. Então, nos processos anaeróbicos, existem as bactérias anaeróbicas estritas, o que é algo estrito, ou seja, que só pode ocorrer dessa forma. Ou seja, aquelas em que só vão sobreviver quando não houver oxigênio. Então, são anaeróbicas estritas, quando não precisa mais, não precisa do oxigênio. Exemplo, Clostridium tetani. Esse nome tetani diz alguma coisa para vocês? Pois é, tétano. Então, as bactérias que causam tétano, por exemplo, você fala, tá lá correndo no parquinho, pá, furou o pé. Vai correndo para a mamãe, mamãe, meu pé, mamãe, meu pé. O que foi que teve, meu filho? Meu pé cortou. A mãe vai olhar, tá lá aquele corte bem profundo, bonito lá, parecendo uma carne sendo cortada, cheio de bactéria do tétano ali. Aí entra logo o desespero. Mamãe, eu faço o quê? Vamos, meu filho, vamos tomar a vacina antitetânica. Corre para o posto de saúde, vai lá, toma a vacininha antitetânica, se você não tomou a vacina pelo menos há 10 anos. Por que isso? Aquelas bactérias que estavam ali no solo, em objeto enferrujado, o ferro presente no objeto pega o oxigênio do ar e capta para ele. E não deixa o oxigênio ficar livre, solto no ambiente. Então, se não tem oxigênio solto no ambiente, a bactéria do tétano não está ali. Ou pode estar ali, uma probabilidade muito grande de que esteja. Por isso que você deve sempre tomar cuidado com cortes profundos em objetos enferrujados. E existem as bactérias anaeróbicas facultativas. Facultativo é, se tiver oxigênio, tudo bem, se não tiver oxigênio, tudo bem também. Ou seja, sobrevive tanto na ausência como na presença de oxigênio. Exemplo dessas bactérias aqui, a Escherichia coli, mais conhecida como E. coli. Uma bactéria que, inclusive, é um indicador de qualidade da água. Se for encontrada, por exemplo, a Escherichia coli na água, essa água está contaminada com os coliformes fecais. Fecal lhe diz alguma coisa? Pois é, está lá, né? Cocô. Então, significa que aquela água está com algum contaminante lá vindo de fezes. E essas fezes podem ser humanas ou fezes de outros animais. De qualquer forma, está infectada. Então, repare, a Escherichia coli, por exemplo, pode sobreviver fora num ambiente onde tem oxigênio, tranquilamente, como também se ela for para o seu intestino, e ela pode parasitar o organismo humano também no intestino e também de outros animais, que inclusive saem junto com as fezes,
que é um ambiente anaeróbico, um ambiente sem oxigênio. Então, repare que ela pode ser encontrada tanto em ambiente fora do corpo, repleto de oxigênio, como ela também pode sobreviver em ambiente intestinal, onde não tem oxigênio. Tudo bem, galera? Pronto. Quem gostou, indique para os amigos. Quem não gostou, indique para os inimigos. Um abraço, até a próxima.